que essa mensagem traz é sobre o amor de um pai. Então, para mim, quero conjecturar sem ferir a palavra, que essa parábola poderia se chamar a parábola de um pai amoroso, a parábola de um pai que ama, porque o pai nessa mensagem é o personagem principal. Algo que me chama a atenção nessa mensagem, no versículo 12, vai dizer que o filho vira para o pai e fala assim: pai, eu quero a parte que me cabe da herança. No português, eu não sou muito bom com isso, mas herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Então, se o filho está pedindo a herança para o pai, é o mesmo que o filho dizer para ele: pai, eu não quero mais conviver com você, eu não quero mais ter relacionamento, eu não quero mais ter você mandando na minha vida, eu não quero mais você coordenando a minha casa, eu quero simplesmente que a partir de hoje, pai, você morra. É isso que o filho está dizendo para o pai. Então você concorda comigo que o pedido desse filho de herança é o filho dizendo para o pai: pai, morre. Talvez você está se escandalizando agora, mas quantas atitudes você tem tomado com o pai que você tem feito ele entender que você já não quer mais relacionamento com ele? Quantos lugares você tem pisado? Quantos lugares você tem admirado que você está dizendo para o Senhor que você não quer mais ter relacionamento com ele? Thomas Huxley vai dizer que as piores dificuldades de um indivíduo começam com a possibilidade que ele tem de fazer aquilo que ele bem entende. Quando nós temos a possibilidade de fazer aquilo que a gente entende, a gente começa muitas das vezes a tomar decisões que o pai não queria para a gente. Quantas decisões em 2024 você tomou que não era a decisão que o pai queria que você tomasse? Mas a graça dele te alcançou todos os dias da sua vida. Eu quero propor nessa noite algo que vai mexer com o nosso coração. Eu quero hoje devolver para as mãos daquele que jamais perdeu o controle da nossa vida, o direito de coordenar a nossa história. O pai está na casa e ele sente saudade de ter relacionamento com você. Quanto de coisa que você perdeu por andar longe do pai. Quantas decisões que você tomou que não só feriram o seu coração, mas mancharam a identidade de um filho amado, de um pai bondoso. Hoje é noite de você devolver para ele o controle da sua vida. Hoje é noite de você entregar para ele a condução da sua história. Hoje o pai quer reassumir o controle dele na sua vida. Eu não sei o que você está sentindo nessa noite. Talvez você está se sentindo como esse filho. Pegou o que era do pai e gastou de forma dissoluta. Pegou o que nem era seu e entregou na mão de pessoas que só queriam ferir o seu coração. Eu sou líder de jovens na minha igreja e eu sempre falo para eles, Pedro, que nós temos facilidade de entregar o coração no relacionamento, Luan. De abrir o nosso coração para as pessoas que têm o prazer de nos ferir.
segredos para alguém que tem o prazer de, quando a gente levanta, contar as nossas feridas para alguém que não tem nem aí para nós. E quando é para entregar para o Pai, a gente tem dificuldade. O Pai não está te pedindo o seu carro. O Pai não está te pedindo um relógio de marca. O Pai não está te pedindo para entregar para Ele a sua conta bancária. Não. O Pai está te pedindo o controle da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Talvez hoje você está com uma ferida no coração que ninguém pode resolver. Mas eu sirvo a um Deus que nos meus piores momentos, Luan, jamais virou as costas para mim. No meu mais profundo abismo, Netinho, Ele jamais se esqueceu de mim. E quantos momentos de escuridão eu vivi? Na ótica humana, jamais eu poderia estar aqui pregando a palavra dele. Mas Ele não se movimenta por aquilo que eu faço. Ele não se movimenta por aquilo que eu tenho. Ele se movimenta porque eu sou filho. E quem é filho uma vez, jamais vai se tornar escravo de um pai amoroso. Hoje é noite de você ser livre com esse pai. O Pai te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você é filho, que você é filha. E não importa se você continua na casa ou se você está para distante do Pai, a mesa continua no mesmo lugar. O lugar de relacionamento continua o mesmo. Hoje é noite de você voltar para um lugar que você jamais poderia ter saído. O filho pede ao pai e o pai entrega. A Bíblia não diz que o pai tentou conversar. A Bíblia, amor, ela não relata que o pai tentou falar para ele: não, meu filho, vai dar ruim. A Bíblia diz que o pai entrega. Só que o pai não entrega tudo. Porque filho não precisa saber a quantidade que o pai tem para você. O pai pega uma parte e entrega. Tem gente que chega na casa do pai, Luan, recebe o milagre, ó, vai embora, porque acha que é só de milagre que o pai vive. Tem gente que chega na casa do pai, canta ao Senhor e ó, vai embora, porque acha que o pai vive de louvor. Tem gente que vem para a casa do pai e prega a palavra dele e ó, mas a gente não serve a um pai que só tem pequenas coisas para as nossas vidas. Eu sirvo a um pai que vence a ansiedade. Eu sirvo a um pai que vence a depressão. Eu sirvo a um pai que vive, que vence as crises de estresse. A Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo ontem. Depressão é excesso de passado. Ele está no seu passado. Estresse, Luan, é excesso de presente. Só que a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo hoje. Ansiedade, Isabela, é excesso de futuro. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, Isaac, se Ele é o mesmo hoje e será eternamente, você acha mesmo que Ele se esqueceu daquilo que Ele te prometeu? Para de questionar o Pai porque Ele está em silêncio. Eu não gostava de estudar, Luan, e eu não vou mentir aqui para vocês.
Mas eu lembro, irmão, que nas épocas de escola, de aula normal, o professor ele ensina, fala coisa que eu nem queria aprender. Só que chega dia de prova, e aí eu passava aperto. A Andressa está aqui e não me deixa mentir, porque eu queria tirar dúvida de algumas coisas e o professor ficava, ó. O professor está em silêncio. Talvez você está passando por uma prova na sua vida, acreditando que ele vai falar alguma coisa. Só que em período de prova, o pai, o professor, o dono de todas as coisas, fica em silêncio. Só que o impressionante, e eu queria que fosse ao contrário, porque na época de prova ele fica em silêncio, mas ele não saía de dentro da sala. Ele está em silêncio. Está doendo. Estou todo arrepiado. Ele está na casa. Ele está em silêncio, mas ele não saiu de dentro da sala. Pode falar para ele que ele está te ouvindo. Ele pode não falar nada, mas ele jamais te esqueceu. Pode chorar que ele entende as suas lágrimas. Vitor, eu não consigo mais falar. Chora. Porque ele conhece o mais profundo abismo do seu coração. E ele não me trouxe aqui para brincar de pregar. Ele me trouxe aqui como profeta nessa noite. Aleluia. E eu quero profetizar que o cenário pode não mudar, Thaís, mas ele te muda dentro do cenário. Oséias diz: eu te atraí para o deserto. Ainda bem que foi ele, porque pode ser deserto, mas ele continua no controle. O cenário pode ser desfavorável, Dani, mas ele continua no controle. Quantas das vezes aqui no bairro São Cristóvão eu passei pelos piores desertos da minha vida. Quantas das vezes eu pensei em chutar o balde, e até para isso, Bebela, me faltava força. Tem momentos que a gente quer abandonar o barco. Eu vivo sem dinheiro, eu vivo sem trabalho, eu vivo sem um abraço seu, eu vivo sem o seu aperto de mão, eu vivo sem minhas redes sociais, mano. Você me conhece e sabe que eu não sou preso a isso, mas sem Jesus não dá. Quando eu não tinha graça para viver, ele olhava para mim e dizia: vai, porque eu estou com você. Eu jamais se esqueci da sua história. Eu lembro, Isaac, de quando eu caí na besteira de pensar em tirar a minha vida. Eu nunca questionei ao Senhor por ter perdido meu pai. Eu nunca questionei ao Senhor por ter perdido a minha mãe. Só que a minha avó me perguntava: Isaac, Vitor, por quê? E eu sentia um nó na minha garganta porque eu não tinha resposta. E eu me afastei do Senhor, porque eu achei que eu era o culpado de tudo que está acontecendo. Quanto mais eu oro, mais problema acontece. Quanto mais eu quero você longe de mim, Jesus, você me atrai para perto. E um dia, eu trabalhando na Consul Planet, morando no Rio, falei para Deus assim: Deus, por que você está em silêncio? Eu só preciso de eu estou com você. Se o Senhor não falar nada comigo, eu vou para o Rio, eu vou para Moriaé. Se o Senhor não falar nada comigo, quando eu voltar, eu tiro a minha vida.
a gente coloca Deus contra a parede, Larissa, acreditando que isso move o coração do Senhor. Só que Deus não se movimenta por aquilo que você está sentindo. Deus não se movimenta por aquilo que você está passando. Deus se movimenta porque Ele é Deus. E aí eu vim. Entrei no ônibus para voltar sem ter ouvido a voz do Senhor. Eu falei, Deus, eu entendi. Para mim já não tem mais jeito. Eu só queria desistir. Entrei no ônibus e nada acontecia. Sentei no ônibus, botei o fone de ouvido e falei, vou botar um louvor, porque agora Ele fala comigo. E nada, Luan. Quando eu estou com a cabeça baixa, com muito medo no meu coração da decisão que eu estava tomando, eu senti uma mão no meu ombro. Era uma jovem, como um de vocês. Ela falou assim, Vitor, a gente não tem afinidade. Eu nem sei como é que eu vou falar isso com você. Só que quando eu vim para Muriaé, eu sentia um peso muito grande no meu coração. E Deus me pedia para falar com você na vinda. Só que você está vivendo tão distante do Senhor que até com medo de falar eu fiquei. Você está irreconhecível. Quando a gente está distante do Pai, até a identidade a gente perde. Talvez você está passando por algumas situações. Não é porque você quer, é porque você está distante do lugar que você jamais deveria ter saído. Deus sabe o quanto que eu orei para ver o bairro São Cristóvão do jeito que está agora. De jovens rendidos aos pés do Senhor. Deus pode não me levar a lugar nenhum. Desde que eu venha aqui, Netinho, e veja jovens rendendo aos pés de Jesus. E para isso acontecer, não depende só do Luan. Não depende do pastor Toninho, depende de você. Para quantas pessoas você falou durante essa semana que Jesus é capaz de salvar ela de tudo que ela está passando? Com uma palavra dessa, Isabela, ela falou para mim assim, ó, se vai doer eu não sei, se você vai mudar eu não sei, mas Deus manda te dizer que não é para você retroceder. Ele vai mudar a sua história ainda essa semana. Eu cheguei no Rio, duvidando que aquilo era para mim, que a gente é assim, a gente quer mais prova de Deus. Entrei para dentro do quarto, Paula, e esperei os meninos que moravam comigo sair. Cheguei na beira da janela. Eu falei assim, Deus, fala mais alguma coisa comigo. Entrei para dentro do banheiro para tomar banho, chorando, com o coração pesado. Eu não fiz nada, eu só encostei a mão no box para fechar. Ele estourou na minha mão. Pum! Fez um barulho tão grande que quem estava no corredor entrou para ver o que estava acontecendo. Um dos meninos é aqui do bairro, o Raí. Ele me abraçou e falou, irmão, você está bem? Eu achei que você tinha pulado da janela. Eu nem tinha contado para ele no que eu estava passando. Ele falou assim, eu vou ficar aqui com você. Vou tomar banho, não precisa ficar com vergonha de mim não, sou seu irmão. Entrei para fora do quarto, não. Depois de ter tomado banho, cheguei na porta da janela, cheguei na frente da janela. Falei, Senhor, se o Senhor me ama de verdade, fala mais uma vez comigo. E o meu telefone tocou. Era o Jonas, um amigo meu que eu já não via há muito tempo. Eu
cantinho, ele falou assim: sai de perto dessa janela. Eu voltei, olhei para a rua, falei: ele está lá embaixo, não é possível. Eu estava orando aqui com o Davi, meu filho, Vitinho, e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Você não veio até aqui para desistir agora. Ele mandou te dizer que quando você estava enterrando a sua mãe, Ele era o socorro bem presente na hora da sua angústia. No dia que você enterrou seu pai, Ele assumiu a paternidade dele na sua vida. Foi Ele que me trouxe aqui. Não desista. Ele me deu 3 opções de igreja e falou: Vitor, escolhe uma. Para você ter certeza que é Deus falando com você, eu nem vou te ajudar na escolha. Liguei para um amigo no outro quarto e falei: Kelton, eu preciso ir na igreja hoje. Ele falou: irmão, eu estava orando aqui no quarto e eu sentia muito pavor no meu coração. Eu também preciso de Jesus hoje. A gente escolheu uma igreja, Pedro, e fomos. Chegamos na igreja, era um pastor chileno que estava pregando. Ele falava, alguém traduzia, eu não entendia nada, Thais. Eu só queria sentir paz no meu coração. Eu estava numa distância, Luan, daqui para aquele rapaz de verde ali, ó. E ele pregando, ele fez assim, ó: você de verde. Eu não lembro qual camisa que eu estava, mas aí ele falou para mim assim, ó: vem aqui na frente que eu quero falar com você. Eu falei: não é comigo. Esse cara não sabe nada da minha vida. E eu relutei, mano, fiquei sentado. Aí ele falou assim, ó: ô rapaz, vou ter que falar o seu nome? Aí o Kelton falou assim comigo: Vitinho, aconselho. Eu falei: eu não vou, mano. Ele vai ter que falar o meu nome. Ele falou: Vitor, levanta e vem aqui na frente porque eu quero falar com você. Levantei com as pernas tremendo, falei: meu Deus, Ele vai contar para a igreja inteira meus pecados. Porque a gente, quando Deus quer falar, a gente fica com medo dele revelar o oculto, né? Mas Ele sabe as conversas que você está tendo no seu celular. Eu não estou aqui para isso. Ele sabe o que você faz quando não tem ninguém te olhar. Você esconde do Luan, você esconde do ministério de louvor, mas dele não dá. Ele está te vendo no seu mais profundo abismo. Não adianta você chegar aqui e dar glória a Deus achando que Ele vai mudar a sua história, se dentro da sua casa isso não acontece aqui, só na Metodista do Santa Teresa. Não dá para ser cristão aqui, porque aqui é fácil demais. Tem muita gente, Isabela, dentro da igreja distante do reino. Só que hoje é noite de você voltar para a presença desse Pai. E as palavras que Ele me disse foi: Vitor, quando eu saí do Chile, o Espírito Santo me deu o seu nome. Isso foi há exatamente 3 dias atrás. Era uma sexta-feira chuvosa. E Ele me disse que você ia tirar a sua vida. Mas eu estou vendo que você não tirou. E Ele começou a contar a minha história. Eu estava com você no dia que você perdeu a sua mãe. Eu estava com você no dia que você perdeu o seu pai. E eu entendi que quando Deus quer falar, Ele não mudou o meu cenário, continuou doendo aqui dentro. Continuou ferido aqui dentro. A saudade tinha dia que batia na porta e eu não sabia mais o que fazer. Mas Ele mudou lá dentro de mim. É isso que o Pai quer fazer com você. A Bíblia diz que o Pai está na porta, na expectativa do Filho voltar. O dia passa e o filho não volta para casa. Como é que é seu nome, irmã? Dos 3 da ponta do meio. O pai chega na porta, Vitor, na esperança de você voltar para casa. A Bíblia diz que quando ele avista de longe, mas
como é que ele sabia o dia que o filho voltava para casa? Então eu entendo que todos os dias o pai vai na porta, na esperança de que você volte para casa. O pai chega na porta e fala: hoje o Luan volta para casa. O dia passa e o Luan não volta para casa. O pai vai para a porta: hoje a Kézia volta para casa. O dia passa e nada acontece. Só que tem um dia que o pai chega na porta e quando ele olha à distância, o filho está voltando. E o pai não vai esperar você voltar sozinho, porque ele sabe que no meio do caminho você pode desistir de novo. A Bíblia diz que o pai vai ao encontro do filho. A Bíblia está mostrando para mim que no meio do caminho de volta para casa, a gente pode ficar com medo novamente. O filho recebe alguns nãos que são libertador. Ele pede para comer as bolotas dos porcos e ele recebe não. Porque quem é filho de verdade não pode se alimentar com os manjares. Deus preparou uma mesa para você que é filho. A Bíblia diz que quando o filho está chegando e ele começa a dizer para o pai assim: pai, pequei contra ti, eu fiz coisas que você não vai querer acreditar. O pai fala para os trabalhadores assim: pega a capa, pega a sandália, pega um anel. Como assim, Isaac? O pai não tinha entregado a herança. Como é que ele guardou isso para o filho? É Deus dizendo para você: para de achar que tudo que você está vivendo já é tudo que eu tenho para você. Volta para casa que eu te entrego o anel. Volta para casa que eu boto sandália nos seus pés. Volta para casa que eu coloco capa sobre os seus ombros. Hoje é noite de você voltar para a casa do pai. A Bíblia diz que o filho mais velho, Luan, fala para o pai assim: pai, como é que você mata o bezerro cevado para ele, se no caminho ele gastou dinheiro com meretrizes? Como é que o filho mais velho sabe que no caminho tem meretrizes? Se ele está dentro de casa. Eu entendo que o filho mais velho está revoltado, não é porque o filho mais novo voltou, é porque o filho mais novo fez coisas que ele queria fazer e não teve personalidade para isso. A preocupação do filho mais velho é o bezerro cevado. Mas por quê? Tem gente dentro da casa do pai preocupado com aquele que está do lado de fora, mas não desfruta das coisas que o pai tem para você. Eu não sei, Isaac, se aqui os filhos são o mais novo, que foi para longe da casa do pai, gastou tudo o que era dele e agora precisa voltar. Ou se aqui existe uma geração de filhos mais velhos que estão preocupados com aquilo que o filho mais moço gastou. Hoje é noite de você conhecer o seu pai de verdade. Aleluia.